Olá meninos, hoje vamos aprender a criar um formulário no Google Forms. Primeira coisa a fazer, página do Google. Se estiverem na vossa conta institucional, basta ir aqui ao ícone do Google Apps que aparece-vos aqui o ícone de formulários do Google. Nesta secção aparece uma folhinha roxa com o nome formulários. Se estiverem na vossa conta privada, como é o caso, não vos vai aparecer lá, têm que escrever mesmo aqui Google Forms. Ora, entram no Google Forms, clicam exatamente no primeiro site que aparece, ir para o Google Forms e cá estão na página inicial do vosso Google Forms. Para criar um novo formulário, basta ir ao mais, que aparece do lado direito, na parte inferior do ecrã, clicam no mais e vai-vos aparecer então um novo formulário. Eu quero trabalhar a partir de um formulário que já criei, torna-se tudo muito mais simples. Por isso, vou abrir aqui um formulário que eu criei de propósito para vos explicar. Portanto, cá está ele. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando estão no vosso formulário sem título, não é? Sem título, é exatamente acrescentar um título. Normalmente, se eu apagar o título que dei aqui, reparem no que acontece. Aparece lá, formulário sem título. Portanto, é aqui que vocês vão dar o vosso título ao vosso formulário. Então, vou pôr aqui. Assessment Tool, por exemplo, dou-lhe este nome. Normalmente o que acontece é que quando vocês dão aquele título ali, aqui no título do vosso formulário, também vai aparecer, estão a ver? Assessment Tool. Mas podem alterar aqui o título do formulário em si. Então vou aqui alterar, Basic Use of English, por exemplo. Ups. E já está. Pronto. Depois podem acrescentar aqui por baixo uma descrição. Podem e devem, porque sempre que fazem um formulário é com um objetivo e as pessoas só vão perceber qual é o objetivo do formulário se vocês o escreverem. Portanto, se for um inquérito, vocês devem escrever para que é que vai servir esse inquérito. Se for uma ficha ou um teste, devem escrever, por exemplo, qual é a matéria que vai ser testada através deste formulário. Se for, por exemplo, um escape room, devem também aqui explicar qual é que é a missão que têm que fazer. Ok? Portanto, escrevem ali. Depois, antes de avançarmos, eu já vos explico como é que se coloca aqui a imagem. Vamos primeiro às definições. As definições são esta roda dentada que surge do lado esquerdo da palavra enviar. Vamos clicar em cima e vai-vos aparecer 3 separadores. No separador geral, vocês podem optar por recolher ou não os e-mails das pessoas que vão responder aos vossos questionários. Se clicarem em recolher endereços de e-mail, reparem, eu vou tirar, aparece-vos exatamente no vosso formulário, endereço de e-mail, surge um asterisco ao lado, quer dizer que é de preenchimento obrigatório e as pessoas são obrigadas a preencher com o seu e-mail. Pronto, vamos lá voltar. Depois, se não quiserem, pronto, imaginemos que não querem, reparem no que aconteceu, desapareceu ali o endereço de e-mail, não é necessário. Pronto. Depois, o que é que nós temos mais? Temos, uma vez que na nossa conta institucional temos um domínio, nós pertencemos a um domínio, vocês podem optar por restringir às pessoas do domínio da escola, da nossa escola. Se estiverem a fazer um questionário para outras pessoas que não as da escola, devem então, não devem selecionar esta caixa, obviamente. Depois, dependendo do tipo de questionário que estão a fazer, limitar ou não a uma resposta. No caso de um teste, convém limitar a uma resposta, senão o aluno está constantemente a responder até acertar, não é? Se não, tiram também aqui o visto da caixinha. Pronto. Depois vamos à apresentação. Na apresentação, podem optar por mostrar o progresso que a pessoa fez no formulário, isto é, se faltam ainda muitas questões para responder ou se faltam poucas questões para responder. Pronto.
só para isso. Depois podem optar por as perguntas aparecerem de forma aleatória e podem mostrar um link para enviar outra resposta. No final. Finalmente, no último separador, se decidirem que é um inquérito, não tem sentido tornarem este documento um questionário, porque não vão atribuir pontuação, não vão dizer que há respostas certas e erradas, mas se quiserem fazer disto, de facto, um questionário com pontuação e com atividades, com respostas pré-definidas, devem transformar este documento num questionário. Pronto. Depois, a classificação é publicada imediatamente após cada envio. Se de facto vocês só tiverem questões já com respostas pré-definidas, se tiverem questões que requeiram escrever uma resposta curta ou escrever um parágrafo, torna-se muito difícil de avaliar automaticamente, o que quer dizer que terão primeiro que avaliar individualmente cada resposta para depois então enviar mais tarde após revisão manual. Pronto. Depois, quem preencher o inquérito pode ver então as perguntas erradas, as respostas corretas ou os valores em pontos, se vocês assim o entenderem. É claro que qual é que é o perigo? No caso de um grupo de alunos de terem de responder a determinadas questões, se vocês optarem por mostrar as perguntas erradas e as respostas corretas, o que acontece é que basta um aluno dizer a outro aluno quais são as respostas certas e as respostas corretas para haver as respostas certas, desculpem, as respostas erradas, para haver fraude. Portanto, pelo que não convém sequer ter isto selecionado. E vamos guardar. Pronto. Como veem, está feito. Então, agora vamos começar. Vamos começar com as perguntas, certo? A primeira coisa que devemos perguntar é o nome. A não ser que queiramos fazer um inquérito anónimo, mas se quisermos fazer uma atividade com os nossos colegas, convém saber quem é que está a escrever o quê, ou pelo menos o nome da equipa de alunos que está a fazer o questionário. Portanto, é perguntar o nome. A resposta a dar é este tipo de resposta curta. Pronto, contexto, obviamente, não vamos escrever aqui mais nada e o aluno só tem que responder contexto. É claro que para o aluno responder o seu nome não há lugar a pontos, vamos dar 0 pontos, pronto, e vamos concluir. E já está. E tornamos esta pergunta obrigatória porque precisamos mesmo saber o nome das pessoas. Agora, é claro, o que é que vos aparece mais aqui? Aparece-vos aqui este ícone, que quer dizer que vocês podem duplicar a pergunta. Isto é, reparem no que aconteceu agora. Tenho uma segunda pergunta igual à primeira. Isto é interessante quando vocês têm que fazer várias perguntas semelhantes seguidas. Portanto, e depois só têm que fazer a adaptação. Tem aqui o caixotinho lixo para eliminar, pronto, e voltou tudo ao mesmo. E ao lado tem aqui 3 pontinhos onde podem escrever uma descrição ali por baixo da pergunta e podem também fazer a validação da resposta. A validação da resposta é importante quando nós queremos escolher a resposta certa, isto é, num texto curto, se nós só aceitarmos determinada resposta, nós podemos ter essa opção aqui, podemos fazê-lo aqui, ok? Ora, mas como é para perguntar o nome? Não faz sentido, obviamente. Depois, o que é que acontece? Ora, vamos então, o que eu fiz foi, criei uma secção. Criei uma secção diferente, isto é, como é que eu fiz e porquê é que eu criei secção? As secções são como páginas. Sempre que eu mudo de secção, mudo de página. E é importante no sentido de nos organizarmos. Pronto, é por isso que é importante. Então, agora, se eu quiser criar uma secção, estão a ver aqui em baixo, vou aqui, crio uma secção nova e posso lhe dar o título, posso fazer uma descrição e depois começar então a fazer perguntas nesta secção. Ora, eu já tinha criado, portanto vou apagá-la, não faz sentido eu ter aqui, era só para vocês verem como é que se faz. Vou eliminar esta secção. Imaginem que agora é o seguinte, uma coisa muito importante quando vocês eliminam qualquer coisa no Google Forms. Por exemplo, esta secção aqui, se eu escolher eliminar esta secção,
ele vai eliminar não só o título da secção, vai eliminar todas as perguntas que eu tiver nesta secção. E depois podem se arrepender. Imaginemos então que eu engano-me e elimino a secção toda. Oh meu Deus, lá se foi tantas horas de trabalho e agora o que é que eu faço? Muito bem. Vêm aqui aos 3 pontinhos e vêm a anular. E já lá está a secção outra vez. Ai meu Deus, que eu estava com tanto medo. Então, imaginem que vocês não queriam eliminar nada da secção, queriam só eliminar o título da secção porque acham que não faz sentido ali. Então, neste caso aqui, o que é que vocês fazem? Fazem unir à página anterior, a secção desaparece e agora aparece tudo seguido. Estão a ver? Muito fácil. Só que eu, de facto, tinha lá a secção por algum motivo. Portanto, vamos lá colocar a secção outra vez. Ora bem, cá está ela. Vamos então aqui colocar um título, por exemplo, e agora vou fazer as minhas perguntas, só que, reparei que, oh meu Deus, a minha secção está no sítio errado. Eu tenho uma pergunta da minha secção fora do sítio. O que é que eu posso fazer? É simples. Eu pego na pergunta que tinha aqui e arrasto-a para onde eu quero, que era exatamente aqui. Já está. Estão a ver? Fácil. Ok, vamos começar então. Que tipo de respostas é que nós podemos dar no Google Forms? E que é isso que é importante, é saber que tipo de perguntas é que eu posso fazer e que tipo de respostas é que se podem dar, certo? Então, imaginemos que eu quero uma resposta em que eles escrevam qualquer coisa pouco e que eu possa dizer assim, só há esta resposta certa. Então, neste caso aqui, vou-lhes pedir para traduzir uma frase e peço para eles me darem uma resposta curta. Ora, a resposta curta, como é óbvio, eu vou ter que dizer aqui ao meu formulário qual é a resposta que eu aceito, porque senão ele não vai fazer a autocorreção. Então, o que é que eu faço? Venho aqui à validação da resposta, vou escolher um texto, porque estou a trabalhar com português, não é? Com português com texto. Vou aqui escolher, não é com português, com inglês, peço desculpa. Vou aqui escrever I am Portuguese, ponto final, é a resposta que eu vou considerar. Imaginemos que o aluno errou na resposta, então escrevo assim, oops, try again, que é o texto que aparece se ele errar. E depois vou aqui à chave de respostas e vou atribuir determinados pontos a esta questão se eu quiser fazer disto um teste. Imagino que eu aqui quero dar 10 pontos. Muito bem. Vou concluir e já está. Esta já está. Agora, eu quero fazer uma pergunta que implica que o aluno ou que o meu colega escreva um parágrafo. Não aconselho a utilizarem este tipo de pergunta num questionário onde queiram pontuar automaticamente o formulário, porque ela tem que ser corrigida individualmente, o que quer dizer que depois vocês aqui, mesmo atribuindo pontos, o formulário não vai corrigir um parágrafo, tem que ser vocês, ok? Portanto, para isto aqui vocês escolhem parágrafo, a pessoa escreve o que quiser, vocês aqui podem validar a resposta através do comprimento, da contagem mínima, não aconselho, isto é muito complicado. Na chave de respostas podem atribuir pontos ou não. É muito difícil atribuir pontos se nós não sabemos o que é que as pessoas vão escrever, se vão escrever bem, se vão escrever mal ou sequer se vão responder. Portanto, não é execuível este tipo de perguntas com pontuação automática. Portanto, aqui era só mesmo para vocês verem como é que se faz, ok? Pronto. Agora, vamos criar uma pergunta de escolha múltipla. Ora, é muito simples esta, é fazer a pergunta. Nós vamos colocar aqui uma pergunta. Eu pedi para eles escolherem, então, a forma correta do verbo to be para esta frase. Eles vão ter que escolher a resposta certa, mas eu primeiro tenho que dizer ao Google, ok, qual é que é a resposta certa, porque senão ele não adivinha. Então, o que é que eu faço? Venho aqui à chave de resposta, vou selecionar a resposta certa, aparece ali um certinho, vou dar os pontos que me interessam para esta pergunta e vou dizer concluído. E já está. Esta resposta vai ser automaticamente corrigida, vou atribuir 10 pontos se os alunos escolherem a palavra are. Já está, pronto. Depois vamos aprender a fazer uma pergunta com caixas de verificação. Qual é a diferença entre as caixas de verificação e a escolha múltipla? Na escolha múltipla só podem optar por uma resposta, enquanto nas caixas de verificação podem optar por mais respostas se de facto
se estiverem corretas, ok? Neste caso aqui é muito importante olhar com atenção para as perguntas. Se vos pedem assim, choose the correct options, está ali a palavra options, não é? My best friend, qualquer coisa, British, quer dizer que há mais do que uma opção correta e o aluno tem que chegar aqui e escolher as várias opções corretas. E atenção, imaginemos que só escolheu uma e havia outra, ele vai ter 0 pontos. Estas perguntas só dão a pontuação se o aluno responder, escolher todas as respostas certas. Se não, não dá, tem 0. Ok, então vamos aqui à chave de respostas, porque nós temos que dizer ao nosso Google Forms quais são as respostas certas, e então vamos pôr aqui as respostas certas, pronto, consideramos, vamos atribuir mais 10 pontos aqui a esta pergunta, concluir e já está, pronto. É claro que nós aqui vemos as perguntas com os certinhos, eles não vão ver. Daqui a bocadinho vamos ver como é que as perguntas aparecem a quem as responde. Depois nós queremos agora fazer uma resposta pendente. O que é isto, a resposta pendente? Na realidade, a resposta pendente é apenas uma escolha múltipla com um aspecto diferente. Vai-nos aparecer um menu que vai deslizar com as várias respostas e nós só temos que escolher a que está certa, não é? Mas vamos aqui escolher a chave de respostas, vamos dizer que esta é que está certa e vamos dar mais 10 pontos aqui. É claro que quando vocês dão pontos, devem dar pontos para 100 ou para 200 pontos, não é? Se estiverem no secundário. O vosso teste tem que somar 100, porque senão fica assim um bocadinho estranho depois para ser considerado para a vossa avaliação. Pronto. Depois vamos aprender aqui a fazer uma escala linear. As escalas lineares não são suposto ser-lhes, não é suposto atribuir-lhes pontuação, não é? Porque elas servem essencialmente para medirem o grau de satisfação, o grau de conhecimento, o grau sei lá, de competência em relação a determinada coisa. Portanto, aqui a pergunta é: quão bem é que tu conheces o verbo to be? E o aluno vai dizer: eu conheço muito bem, ou muito mal, ou assim, assim, e então vai escolher um número que corresponde ao seu grau de conhecimento. Claro, isto não é uma pergunta que eu possa avaliar e dizer assim, ok, este aluno sabe ou este aluno não sabe. Não, é só mesmo para eu fazer uma espécie de diagnóstico, não é? Portanto, na chave de resposta vou dar 0, não é? E já está. Portanto, o aluno não tem pontuação aqui. Depois, outro tipo de resposta que vocês podem ter é uma grelha de escolha múltipla. Nas grelhas de escolha múltipla é exatamente o que diz. Vocês vão ter várias perguntas com escolha múltipla. Cada pergunta só pode ter uma escolha múltipla. É lógico que eu aqui também posso fazer um jogo de correspondência. Dou meia frase de um lado, meia frase do outro e o aluno tem que fazer a correspondência das duas metades. Mas primeiro eu preciso de dizer ao Google quais são as respostas, não é? Então vou à chave de respostas e vou eu escolher então aqui as respostas certas. Cá está, cá está, cá está e cá está. Pronto, e vou dizer concluído e agora o Google já sabe quais são as respostas. Só que eu esqueci-me do quê? Esqueci-me de atribuir pontos, porque reparem, está-me a atribuir 100 pontos. Por defeito atribui sempre 100 pontos a cada uma das perguntas. Ora, isto dava um teste de uns milhares de pontos. Portanto, imaginemos que eu quero atribuir 10 a cada uma. Ou 10 parece-me até ser muito, 5 seria o suficiente, mas pronto, é só para vocês terem noção. E concluído, e já está. Vocês têm sempre que clicar no concluído, senão ele não grava o que vocês estão a fazer. Pronto. Finalmente, eu quero agora fazer uma questão com grelha de caixas de verificação. O que é isto? Parece uma coisa com um nome muito complicado. É muito simples. Trata-se, na realidade, de uma escolha múltipla, mas com várias respostas certas. Isto é, há bocado fizeram as caixas de verificação em que há mais do que uma resposta certa. Até vos disse que se escolhessem apenas uma, em vez de todas as respostas certas, ele dava 0 pontos. Aqui é exatamente a mesma coisa. O que quer dizer que isto é como se vocês tivessem um gráfico com 2 eixos e têm que dar as várias respostas certas. Ora, estamos aqui a trabalhar com preposições. Eu até tenho a pergunta mal, porque eu alterei-a mal. Então, não é match the questions, mas sim match the prepositions
Deixa-me tirar aqui isto. Prepositions to the expressions, por exemplo. E agora vou ter que criar aqui a minha chave de respostas. Ora, in serve para os anos, serve para os meses, o on serve para os dias e o at serve para as horas. Muito bem, agora vamos aqui mudar os pontos, vamos aqui dar 10 pontos a cada uma delas. É claro que isto eu não estou a fazer as contas, portanto não sei se vai dar 100 no final. Concluído, pronto. E isto são os vários tipos de perguntas que vocês podem fazer. O que é preciso saber mais? Ora, vamos aqui ver, vamos espreitar, para vocês para visualizarem o vosso trabalho, têm que vir aqui a este olhinho, clicam em cima e vão ver o que é visto pelos outros. Vocês estão habituados a responder questionários, portanto já sabem como é que vocês veem um questionário. Agora, claro, a partir do momento em que uma questão é obrigatória, vocês não conseguem passar para a secção seguinte sem responder primeiro a essas perguntas. Então, aqui vão colocar o vosso e-mail, não é? Por exemplo, aqui vamos colocar o vosso nome e vamos avançar. Ai, tenho aqui um problema. Então, tenho aqui um problema, tenho que voltar atrás. Ora, tenho que voltar atrás ao meu questionário. Há aqui um problema no nome. Vamos aqui ver qual é o... já sei qual é o problema. O problema é, quando nós perguntamos o nome, as pessoas vão responder usando texto, não o número. Já está. Portanto, a resposta agora já deve ser possível de responder. Então, vamos lá outra vez. Só que temos que reiniciar, não é? Vamos lá então. Vamos aqui... Agora vamos aqui colocar o nome e ver se ele aceita. Já aceitou, lá está. Atenção a este problema, que surge muitas vezes. E agora vamos ver as várias questões. Ora, esta questão era uma pergunta de resposta curta e que eles tinham que escrever I am Portuguese para terem a resposta certa. Vamos lá ver se eu acertei. Acertei. Mas se eu tirasse o ponto, o que é que ia acertar? O que é que ia acontecer? Ups, try again. Isto porquê? Porque na minha resposta certa, na resposta certa que eu dei ao Google, eu pus lá o ponto. E então, quem responder às questões vai ter mesmo que lá colocar um ponto. Pronto. Imaginem, claro que isto é um preciosismo, mas é importante pontuar uma frase. Ora, se eu tivesse colocado, por exemplo, português com letra minúscula, também estava errada, porque de facto é um erro. A nacionalidade escreve-se com letra minúscula. Pronto. Depois aqui, na minha perguntinha de resposta longa, em que era preciso escrever um parágrafo, o aluno tem que responder, não é? My name is, e por aí fora, e responder então àquelas questões. Não é pontuada, porque é impossível de pontuar uma questão destas automaticamente, tem que ser revista, por isso não convém colocarem nos vossos questionários, a não ser que queiram apenas, por exemplo, recolher opiniões. Se quiserem recolher uma opinião em texto escrito, faz sentido, não vão ter que dar pontuação, portanto, lá está. A seguir, esta era a escolha múltipla. Eu aqui escolho, então, my parents are in Germany at the moment. Escolho o are. Depois, aqui tínhamos, então, caixas de verificação. Estão a ver? E que choose the correct options, em que eu sei que há mais do que uma que está certa. Então, vamos lá ver. My best friend is British ou my best friend is not British. E já está. Depois aqui, lembram-se do tipo de resposta ser pendente? Reparem no que surge. O que surge é isto. Pronto. E vocês escolhem a resposta certa. What is the correct negative form? É esta. Isn't. Já está. Agora aqui. How well do you know verb to be? Não é? Qual é que é o vosso grau de competência ao nível do verbo to be? Se não é nada bom ou se é muito bom. Aqui esta não era pontuada, obviamente, uma vez que é só uma questão de grau de conhecimento. Depois daqui era então as escolhas múltiplas, as várias escolhas múltiplas. Então aqui vamos lá fazer corresponder. I am a good student. The cat is sitting on the sofa. Enquanto não responderem a todas, surge-vos esta imagem. É necessário uma resposta por linha para esta pergunta. My friends are in class. English isn't difficult. Já está. Pronto, desapareceu. Finalmente, match the prepositions to the expressions. Ora, vamos lá. A tal caixa de verificação
Vamos então in anos, in meses, on dias e at horas. E agora é só submeter o nosso teste. Muito bem, a resposta foi registada. Agora, e mais? O que é que eu posso saber mais? Aqui não posso saber mais nada. Então, vamos voltar atrás ao nosso teste. Vocês criaram o teste. A pessoa que respondeu, vai-vos aparecer a resposta aqui. Estão a ver? Vai-vos aparecer a resposta, o resumo das respostas de todos os que responderem. Vão surgir aqui uns gráficos e se houver texto, vai-vos aparecer aqui os textos todos. Se quiserem fazer a análise por pergunta do questionário, também o podem fazer. E se quiserem fazer análise por aluno ou por pessoa que respondeu, também o podem fazer. Está aqui, vão ver? Aparece-vos aqui todas as respostas dadas por aquela pessoa. E como é que nós sabemos que foi aquela pessoa que respondeu? Porque surge aqui exatamente o seu e-mail. Ok? Pronto, é lógico que se vocês não escolherem recolher e-mail, não vai aparecer aqui nada e vocês ficam sem saber quem é que respondeu o quê. Portanto, aconselho sempre a optarem por recolher e-mail e depois colocarem também lá o nome da pessoa. Ok? Pronto. Agora, mais, o que é preciso saber mais? É preciso saber agora quais são as opções que vocês têm para mudar os temas, mudar as imagens. Ora bem, por exemplo, imaginemos, eu quero acrescentar uma imagem ao cabeçalho do meu questionário. Então, o que é que eu faço? Venho aqui a escolher imagem do lado direito. Primeiro cliquei ali na paletezinha, apareceu-me aqui este menu. Vou a escolher imagem. Aqui tenho a opção de carregar do meu computador ou de ir a temas que o Google me dá. Vamos aqui ao trabalho de escola, vamos aqui. Aquela imagem que eu lá tinha era esta, por exemplo. Estão a ver? Vocês aqui têm várias imagens, o que é giro. Isto é muito giro. Portanto, vocês aqui podem escolher várias imagens. Torna-se interessante. Ok? Podem, para explorar, têm aqui muito que explorar. Ora, sei lá. Imaginemos, esta é muito bonita, por exemplo. Então vou inserir esta. É claro que, de regra geral, vocês têm que inserir uma imagem que tem a ver com o que vocês estão, com o vosso questionário, obviamente, não é? Depois, podem escolher as cores de fundo. Reparem, as cores de fundo ali que aparecem nas secções vão mudando automaticamente, estão a ver? É giro. E depois também podem escolher a cor do fundo do ecrã, em que aqui neste caso dá-me para escurecer o azul ou clarear. E depois podem também escolher a letra com que querem que apareça o texto. Não tem muita já escolha, mas ainda tem aqui algumas e podem escolher o que entenderem, fica mais divertido. Pronto, ok. Depois é só fechar e já está. Agora, o que é que sobra? Querem enviar isto aos colegas para eles fazerem os questionários, obviamente. Então tem três opções. Ou enviam por mail de forma individual e colocam aqui os e-mails de toda a gente. Ou então enviam por link, e é o que eu aconselho a fazer sempre. Portanto, aparece-vos aqui o link, abreviar o URL, copiar a URL e vão ao vosso Google, ao vosso mail ou à vossa Classroom, se for numa atividade na escola, e partilham o link através da Classroom com os vossos colegas. Pronto, já está. Também, se tiverem um site, também podem incorporar o código no site, mas isso é para mais tarde. Agora, o que mais é que podem fazer? Imaginem que vocês querem querem guardar este inquérito porque vão precisar de fazer um parecido e não querem perder ou não querem que ninguém altere o que está aqui. Então fazem uma cópia que vai ser guardada na vossa Drive. Uma coisa que eu me esqueci de vos dizer é que tudo o que vocês fazem com os documentos do Google, sejam eles folhas de Excel, sejam slides, sejam formulários, ou sejam no Google Docs, é tudo guardado na vossa Drive. Vocês têm sempre isto guardado na vossa Drive e podem inclusivamente fazer uma pasta. Estão a ver aqui este ícone de mover para pasta e criar uma pasta e colocar lá dentro tudo o que tem a ver com estes questionários. Pronto. Depois, aconselho-vos sempre a fazer uma cópia, que é para guardarem uma cópia do original. Agora, imaginem que vocês estão a trabalhar em grupo com colegas vossos e que esta atividade é uma atividade de grupo, não é uma atividade individual. Então, o que é que vocês devem fazer? Devem, de facto, acrescentar aqui o nome das pessoas, não é? O nome das pessoas que vocês consideram
que vocês consideram não, que fazem parte do vosso grupo, certo? Adicionam os e-mails e escolhem o papel que essas pessoas vão ter. Podem ser editores, podem definir como proprietários, normalmente quem começa é quem é o proprietário, ou remover depois, mais tarde. Eu aconselho aqui, tanto podem acrescentar o e-mail da pessoa, como podem, o mais fácil, é muito mais fácil, copiar o link que está aqui, copiam o link, vão ao vosso e-mail, mandam por e-mail para as pessoas, enfim, com quem vos têm de trabalhar e já está. As pessoas recebem o link, depois, a partir do link, acedem ao documento e podem editá-lo. Cuidado com isto, obviamente, porque as pessoas podendo editar podem apagar tudo o que vocês fizeram, não há nada a fazer. Por isso convém sempre ir guardando cópia daquilo que estão a fazer, que é para evitar depois enfim, os acidentes ou os apagamentos acidentais, ok? Portanto, não querem perder o vosso trabalho. E pronto, é isto. Era isto que eu vos queria explicar hoje. Como é que se usa o formulários da Google para fazer determinadas atividades. Reparem, o meu teste até acabou por ficar com 110 pontos. Portanto, tenham cuidado com o que fazem. É uma ferramenta que nós vamos usar este ano, portanto, convém começar a explorar. Isto é tudo muito interessante. E só tenho que vos desejar agora, a partir de agora um bom trabalho.